O governo dos Estados Unidos começou a mapear a atuação de escritórios de advocacia de familiares dos ministros do Supremo. Essa decisão, ela busca eventualmente, não se sabe ao certo ainda, garantir a aplicação de sanções americanas contra magistrados brasileiros. Nesta segunda-feira, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, defendeu a atuação da corte. Você confere tudo na reportagem da nossa Luciana Amaral. Numa homenagem em São Paulo, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, reforçou a característica colegiada das decisões da corte e usou como exemplo a análise da denúncia contra o plano de golpe em que ele é relator. Reagiram, as instituições souberam atuar dentro do que a Constituição estabeleceu. Então, nós realmente podemos, com erros e acertos, exatamente por isso, o judiciário é um órgão colegiado, para que os erros diminuam, para que uns corrijam equívocos e erros dos outros. Nesta segunda-feira, em entrevista ao Financial Times, o deputado Eduardo Bolsonaro, que pressiona a Casa Branca para ampliar as restrições contra Moraes, disse que os Estados Unidos planejam novas sanções contra o Brasil e que vai reforçar a articulação também na União Europeia. O governo americano já tem uma lista com uma série de informações dos escritórios de advocacia de familiares de ministros do STF. A ideia é mapear as ligações financeiras dos ministros e evitar que eles fujam das sanções. No Congresso, a oposição bolsonarista tem conseguido interromper a agenda de votações relevantes. Os líderes da Câmara se reúnem nesta terça-feira numa tentativa de fechar um calendário e sair do impasse. Mas há dúvidas do quanto conseguirão avançar. Governistas querem aproveitar a rebelião da oposição contra o presidente da Casa, Hugo Mota, para manter o político mais próximo ao Planalto. Embora tenha encaminhado pedidos de punições a bolsonaristas, ele preferiu não tomar uma decisão direta. Enquanto isso, os bolsonaristas atraem o Centrão com a defesa do avanço do pacote anti-STF, que inclui o fim do foro privilegiado e o projeto de anistia. Caio, brinquei com você, mas é sério agora no caso. Nós estamos enfrentando uma situação política única, com a qual você está ao par como repórter político que é. O que é que você detectou hoje no governo brasileiro, quando chegou a informação, olha, as esperanças de que se pudesse tratar de algumas questões técnicas a partir de uma conversa, qual que fosse ela, entre dois ministros equivalentes, o secretário do Tesouro lá equivale ao nosso ministro da Fazenda, foi embora em fumaça. O que o governo está vendo nessa fumaça? William, eu não senti nenhuma disposição do presidente Lula e do seu entorno de tentar uma negociação direta com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que é a solução que principalmente os empresários e os setores afetados estão trabalhando e defendendo que o governo faça. Um telefonema, finalmente. Muito ao contrário. Pouco antes de entrar no estúdio, eu conversei no Palácio do Planalto e a aposta continua sendo trabalhar na mitigação, né, dos efeitos do tarifaço no Brasil, tentar a diversificação no comércio exterior, ações na OMC simbólicas, mas tem a leitura que o Lula não vai procurar o Trump, porque a agenda que o Trump quer impor ao Brasil é inegociável e que, portanto, não há diálogo possível quando não há uma agenda comum passível de negociação. Essa é a receita, é manter no que está. Inclusive, o presidente Lula conversa de hoje para amanhã com o Xi Jinping, isso já está sendo organizado lá no Palácio do Planalto, são 11 horas adiante, ou seja, continuar ali buscando os parceiros do BRICS, como inclusive você colocou aí na abertura do programa. Agora, eu quero ouvir você também sobre isso. A demanda, sobretudo das empresas brasileiras afetadas, elas são de vários tamanhos, como a gente tratou aqui várias vezes, Daniel. Tem sido reiterada sempre com a mesma ênfase. Olha, não se trata de humilhação, não se trata agora de uma questão pessoal, se trata de defender via o que seja possível defender, através de diplomacia, a palavra mais usada que a gente ouve, de empresários, em todas as situações, publicamente, em conversas. Isso tem sido reiterado também por governadores.
inclusive governadores do PT no Nordeste, que é necessário tentar conversar. Um governo irredutível. Daniel. Sem dúvida, William. O que eu escuto muito hoje mesmo, estava escutando isso de algumas associações empresariais, gente que tem se reunido aqui o tempo todo com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que tem dialogado com o governo, é que o governo brasileiro está que nem aquele time que telegrafa muitos passes, que tem um cardápio limitado de ações. Fernando Haddad procurar Scott Bessent, mas telegrafa muito passe antes, então fica fácil de derrubar esse passe. A defesa, Eduardo Bolsonaro, consegue se movimentar antes. Ele nega, mas todo mundo acredita que Eduardo Bolsonaro se movimentou para barrar esse contato. Alckmin com Lutnick, algum esboço de canal aberto entre Mauro Vieira e Marco Rubio, mas tudo muito incipiente, tudo muito cantado, tudo muito telegrafado. Do lado do governo brasileiro, existe uma sensação que já havia, mas ficou muito reforçada no fim da semana passada, de que o governo americano está, para recorrer de novo a uma alegoria futebolística, que o governo americano está tentando cavar seguidos cartões amarelos para ganhar uma expulsão e para melar o jogo. Exemplo mais evidente disso, na sexta-feira o Itamaraty chamou o encarregado de negócios da Embaixada Americana para dar uma dura, pedir explicações por causa das postagens do Departamento de Estado replicadas pela Embaixada Americana. O que acontece horas depois dessa postagem? Novas postagens com as mesmas ameaças ao sistema brasileiro, ao sistema judiciário, ao ministro Supremo. Então há uma impressão no Palácio do Planalto de que não há nenhum desejo de dialogar, muito pelo contrário, que há uma tentativa de cavar cartões, de tentar provocar o governo brasileiro para uma retórica mais radical. Para onde vamos quando a gente ouve as intenções de Washington, Lorival? Qual a última que você tem? Bem, até os departamentos, né, de comércio, tesouro e de Estado não chegaram ainda pedidos da Casa Branca para preparar novas medidas. Então, o que a minha apuração até o final da semana passada era de que o governo Trump tinha congelado a situação, né, gostado da situação, do retrato que tinha conseguido, de colocar o Brasil como, ou melhor, a esquerda brasileira como aquela que é autoritária, que impede a liberdade de expressão. Mas, ao mesmo tempo, havia uma forte gestão, de novo, né, de Eduardo Bolsonaro e pessoas ao redor dele, no sentido de tracionar, de novo, novas medidas contra os Estados Unidos. Contra o Brasil, perdão. Em meados da semana passada, eles aparentemente conseguiram desarmar essa reunião que aconteceria entre Fernando Haddad e Scott Bessent. Estava agendada para quarta-feira agora. A informação que eu tive foi que no dia 4, o Departamento do Tesouro enviou por e-mail o link para o Zoom da reunião que aconteceria essa semana. E aí, no dia seguinte, houve uma entrevista com o Eduardo Bolsonaro dizendo que estava trabalhando para que houvesse novas pressões contra o Brasil e para que essa reunião não se concretizasse. E, de fato, 12 horas depois de haver enviado o link, o Departamento do Tesouro cancelou, não suspendeu, cancelou a conversa, né? E aparentemente o que eu consegui mapear é que o Eduardo Bolsonaro, ele fala com personagens ali do Departamento de Estado, da Casa Branca, e que, por sua vez, tiveram acesso ao Daniel Katz, chamado Dan Katz, que é o chefe do gabinete do Scott Bessent e que é o elemento político ali. Então, a equipe do Haddad fala com os elementos técnicos, que são de carreira do Departamento do Tesouro, para os quais faz sentido a conversa, é uma conversa técnica. E aí veio, por outro lado,
uma influência política desses personagens que estão no Departamento do Estado e na Casa Branca, que são elementos políticos do movimento MAGA, não são funcionários de carreira, mas que ouvem o Eduardo Bolsonaro e que então conseguem conversar com o Dan Katz porque são do mesmo grupo. E aí o Dan Katz adverte o secretário do Tesouro americano de que essa conversa com o Fernando Haddad contém riscos políticos. E aí, nesse ponto, até aí chega a autonomia do Scott Bessent. Aí ele decide, toma uma decisão que não é técnica, é política, de não correr o risco de conversar com o ministro do Lula. Né? E possivelmente enfurecer o Trump. Exato, e não enfurecer o Trump, exato. Porque ele tem uma excelente, ele tem uma grande influência sobre o Trump, mas desde que não esbarre nessas questões ideológicas. Quando algum elemento político do movimento MAGA consegue colocar para o Trump que aquele passo ser dado, seja por quem for, e o Scott Bessent é provavelmente o secretário de maior prestígio dentro da administração Trump. Se conseguirem contaminar aquele passo, aí nem o Scott Bessent consegue bancar. William, observe como isso encaixa muito com aquele sentimento que havia na comitiva de senadores brasileiros 2, 3 semanas atrás, que estavam apavorados com a possibilidade de que a agenda vazasse deles em Washington, porque temiam justamente que Eduardo Bolsonaro agisse para desmarcar, cancelar as reuniões que estavam previstas, que eles estavam tentando marcar. Então, é muito difícil do ponto de vista negociador quando você tem uma pessoa que está lutando ali para que nenhum processo negociador avance. Caio, vamos olhar para esse lado aqui no Brasil, então. A gente olhou, em primeiro lugar, para o governo, como é que o governo encarou o que aconteceu, o cancelamento dessa reunião. O Daniel acrescentou também qual é, digamos, a atmosfera em Brasília em relação à conveniência ou não de se procurar um contato direto. O Lorival nos trouxe o resumo do que é que está passando na cabeça de quem toma decisões dentro da Casa Branca, exatamente isso. Agora, se a gente pega, por exemplo, representantes de destaque de setores da economia brasileira que tiveram uma associação política muito forte com o bolsonarismo, estou falando de setores importantes, sobretudo dos escalões superiores do agro, estão furiosos, consideram absolutamente inaceitável o que está acontecendo. Os prejuízos não são apenas do ponto de vista, por exemplo, o que está acontecendo agora, quando há uma negociação entre Estados Unidos e China que provavelmente prejudicará o plantador de soja no Brasil. É político também, dizendo que esse tipo de postura, particularmente do Eduardo Bolsonaro, torna mais difícil uma candidatura de direita capaz de chegar às urnas no ano que vem com condições praticamente garantidas de derrubar o Lula. O que é que o movimento bolsonarista tem na cabeça nesse momento? William, tem uma tentativa dos dois campos, né, tanto do campo bolsonarista quanto do campo governista, de forçar para a opinião pública e de apresentar os seus argumentos que justificam todo o impasse com os americanos. No caso dos bolsonaristas, eles tentam forçar e impor, vou falar narrativa, que é um termo que eu nem gosto também, mas enfim, fica fácil de entender, a narrativa de que a culpa de tudo isso das decisões do Alexandre de Moraes, que eles consideram inconstitucionais, ilegais, ditadura do judiciário, aquela história, e também a própria atuação do presidente Lula se afastando dos Estados Unidos, defendendo o BRICS, defendendo desdolarização, atacando as big techs, atacando, dizendo que os minerais críticos não têm negociação. Então, os dois lados tentam cada um impor a sua versão da causa de todo esse problema com os Estados Unidos. No caso dos bolsonaristas é nessa linha, a culpa não é nossa, a culpa é da ditadura do judiciário e do esquerdismo da política externa brasileira. As pesquisas, todas as pesquisas que nós temos acesso e são públicas, né, seja da Quest, seja da Ipsos, enfim, elas apontam que o que tem prevalecido para fins de opinião pública é uma leitura de que o bolsonarismo está errado, está perdendo nesse embate
junto com o governo. Agora, quem vai estar certo, quem vai estar errado na narrativa, não vai impedir os setores de serem prejudicados, os funcionários, os empregados de perderem seus empregos, né? Esse que é o fato. Então tem uma expectativa também de que no médio e do longo prazo, apesar do bolsonarismo perder agora na narrativa, que ali na frente, a hora que vier as sanções econômicas mais intensas, que a narrativa deles possa prevalecer. Esse é outro ponto interessante, Daniel. Se a gente ouve os governadores de oposição, cujos nomes são nomes dos mais citados como pré-candidatos, eu estou falando do governador de São Paulo e do governador de Minas Gerais, ambos, por exemplo, hoje, em público, discursaram a respeito de todo esse contexto, foram evidentemente críticos em relação à incapacidade do governo ou à falta de vontade do governo em estabelecer canais diretos com a Casa Branca, seja qual forem, mas foram muito suaves em aceitar o que o governo americano está fazendo. Eles vão até o limite de dizer que a postura do bolsonarismo de chamar uma potência estrangeira para resolver problemas brasileiros, do ponto de vista deles, seria inaceitável. Até lá longe eles não vão, mas em compensação não elogiam de jeito nenhum. Nós estamos vendo a ampliação de um racha? William, o que eu percebo é o seguinte, existe uma tentativa de um lado de desgastar o governo Lula e de achar que ainda vai sobrar para o governo na medida em que setores serão mais atingidos e, portanto, é papel mesmo da oposição cobrar o governo e tentar jogar a culpa da crise diplomática o máximo possível para o governo e não para o próprio bolsonarismo. Mas tem um ponto que é o seguinte, que eu acho que vai para um lado mais estratégico e para a reação dos governadores. É muito possível, eu diria até que provável, de que daqui a 2 ou 3 meses Bolsonaro esteja julgado, condenado e preso em caráter definitivo. Ele tem pouco a perder, portanto, também provoca os seus cartões amarelos na tentativa de ganhar uma expulsão e na tentativa de acirrar a crise diplomática. Do outro lado, os governadores que hoje aparentemente encaram como um grande benefício, estão numa situação de fragilidade ali, tentando o apoio de Bolsonaro, o endosso à sua candidatura, talvez daqui a 2 meses, 3 meses, estejam numa situação um pouquinho mais confortável ao pedir esse apoio para Bolsonaro, porque vai ser Bolsonaro preso, condenado, julgado, sem muita expectativa de liberdade, que vai precisar de uma candidatura forte de um governador para reverter, para tentar um induto ali na frente, em 2027, com um novo governo para tentar sair da prisão. Então, é uma relação de forças que beneficia os governadores e não tanto a família Bolsonaro. Tem 2 questões aí, né? Primeiro que os governadores querem os votos bolsonaristas, mas não querem o ideário bolsonarista, ou querem pelo menos parte dele. E no caso dos empresários, né, do rompimento ali que se avizinha talvez dos empresários e da elite econômica com o bolsonarismo, o empresariado ele não é propriamente bolsonarista, ele é antipetista. E como o bolsonarismo passou e herdou o que eram o PSDB, os tucanos, eles acabaram acreditando na força que seria capaz de derrubar o PT, como foi capaz ali, venceu em 2018. Agora, o empresariado e os governadores de direita, eles preferem muito mais, vamos dizer assim, que seja direita moderada, que tem muita gente que critica também essa expressão, mas preferem uma direita clássica, tradicional, do que o bolsonarismo. E essa que é a grande dúvida, se a prisão do Bolsonaro vai enterrar o bolsonarismo ou não, e essa atuação toda dos Estados Unidos vai permitir que os governadores abracem de fato ali essa direita clássica e os empresários também deixem o bolsonarismo de lado e elejam um outro antipetista para ser eleito o ano que vem contra o Lula.